Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, uma questão prévia, para que fique claro. Para nós, para esta bancada, as questões da administração interna, uma vez que é uma área de soberania, são questões que não devem ser colocadas na querela partidária. Isso não quer dizer, obviamente, que esteja imune a críticas, mas queria-lhe pedir que a Sra. Ministra entendesse aquilo que vão ser as preocupações suscitadas para esta bancada como uma crítica construtiva, por um lado, e, por outro lado, como uma disponibilidade da nossa parte para partilhar soluções e soluções que sejam soluções sérias para este setor. A primeira preocupação que eu queria manifestar à Sra. Ministra tem que ver exatamente com a evolução do orçamento. Independentemente dos números que a Sra. Ministra nos agora citou e que nos enviou no relatório que nos fez chegar na sexta-feira, a verdade é que esses números não batem certos com os números que o Ministério das Finanças, ainda que a contragosto, enviou à Assembleia da República no início da semana passada. Na página 23 está a área da Administração Interna e é esses números que eu vou utilizar, porque, quer a Sra. Ministra ou não, o dinheiro que a Sra. Ministra vai ter para gastar é aquilo que o Ministério das Finanças lhe disponibilizar e não aquilo que o seu Ministério entender que tem. A evolução do Orçamento de Estado do MAI em 2015, e em 2015 são a Conta Geral do Estado, portanto fechado, o orçamento gasto na Administração Interna foi 1.969 milhões e meio. Em 2016, segundo o Ministério das Finanças, o projetado até ao final do ano, a estimativa do total consolidado da execução é de 1.982,4 e no orçamento para 2017 é 1.989,1, isto de acordo com os mapas do Governo, das Finanças. Ora, a isto junto, Sra. Ministra, porque falando de segurança interna não posso deixar de falar também, a questão do CIRP, onde há uma redução de 1,5% de acordo com os mapas do Orçamento de Estado fornecidos pelas Finanças. Ora, isto representa uma evolução negativa do orçamento e da aposta do Estado, do Governo, na segurança interna. Ainda por cima, se tivermos em conta que de 2015 para 2016 houve a reposição das reduções salariais, que por si representam mais de 150 milhões de euros, é evidente que isto é uma redução. E isso não pode deixar de ser uma preocupação, ao contrário daquilo que o Governo tenta apresentar na sua narrativa relativamente à administração interna, porque, de facto, das duas uma, não há, ou há redução de efetivos nesta área, uma vez que os efetivos, as despesas com pessoal representam mais de 3/4 da despesa na área da administração interna, como tem que ser, ou então há uma suborçamentação que obviamente só é operacionalizada para que as contas depois batam certas. Mas já se sabe, olhando para 2016, que as contas vão ter que bater certas e o que acontece é que o investimento fica a ver navios. E, portanto, não há aposta nenhuma na melhoria das estruturas. Esta mistificação, de resto, repete-se um bocadinho ao nível do investimento, mas sobre isso falaríamos um pouco mais à frente. Portanto, esta é a primeira preocupação, Sra. Ministra, um desinvestimento objetivo na área da segurança interna. Segunda preocupação tem que ver com o seguinte: foi aprovada em 2015, como a Sra. Ministra bem sabe, a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, que por si, naturalmente, e de uma forma muito alargada e muito abrangente na sociedade portuguesa, aposta no reforço de uma série de matérias, das quais eu citava muito rapidamente duas ou três: o reforço dos meios necessários adequados ao exercício de responsabilidade de todas as autoridades e entidades com competência na área da segurança interna, o robustecimento dos sistemas de controle de entrada, permanência e saída de pessoas em território nacional e europeu, o robustecimento dos instrumentos de luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. E, relativamente a isto, o que é que se observa, Sra. Ministra? Observa-se que a diretiva sobre o branqueamento, inusitadamente, ainda por cima depois de uma resolução aprovada aqui na Assembleia da República, sem oposição de ninguém, não está transposta esta diretiva. Relativamente às matérias que têm que ver com o robustecimento das forças, nomeadamente a nível do CEF, como a Sra. Ministra agora acabou de referir, o único acrescento que há é de um concurso aberto em 2014, veja bem, antes ainda da Estratégia Nacional. E, portanto, estamos a conviver com uma situação em que não há verdadeiramente nenhuma aposta no reforço destas matérias. A pergunta que aqui se coloca decisivamente é qual é o ponto de situação que a Sra. Ministra nos faz relativamente ao cumprimento do que estava previsto na Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. Por último, não tenho muito tempo, a terceira preocupação que lhe deixava liga-se com a questão do investimento.
olhando para aquilo que foi o investimento em 2016, foi 138,6 milhões de euros, para 2017 apresenta-nos agora 136. Mais uma vez uma redução. A única coisa que parece haver de novo é que, ainda não vimos a lei, mas face àquilo que a Sra. Ministra já divulgou publicamente sobre a lei, que vem no seu relatório, a única coisa que há é uma centralização na Secretaria-Geral do MAI do investimento que reduz. Mas sobre isso o meu colega deputado José Silvano acrescentará mais qualquer coisa. Tem a palavra o deputado José Silvano.